Piaget é considerado, dentre os autores da psicologia, como um dos mais importantes. Ele já foi até chamado de Einstein da psicologia. Não é exagerado dizer que, digamos, que os dois maiores e mais importantes autores da psicologia são Freud, por um lado, e Piaget, por outro. A importância da obra do Piaget é decorrência de vários pontos. Primeiro, a decorrência da influência desta obra durante o século XX inteiro, notadamente na psicologia da inteligência, sendo que o tema essencial do Piaget é a psicologia da inteligência. Por um lado. Por outro lado, a importância do Piaget vem também do volume da obra dele. São por volta de 70 livros, inúmeros artigos, inúmeros temas relacionados à inteligência que foram abordados por ele. Então também, digamos, o volume da obra de Piaget, a consistência da obra de Piaget também, digamos, faz com que ela seja extremamente importante. E finalmente eu diria que a obra de Piaget é essencial porque, sendo a inteligência um tema, digamos, que se reencontra em qualquer abordagem psicológica, e sendo a teoria dele muito consistente em relação a esse tema, acaba se utilizando o Piaget não apenas na perspectiva intrínseca da inteligência, mas também em outras como afetividade, moral e, evidentemente, educação. O que Piaget fez? Basicamente, a obra dele trata da questão do desenvolvimento da inteligência e da construção do conhecimento. Inclusive, ele batizou a sua teoria de epistemologia genética. Por que epistemologia? Epistemologia é filosofia da ciência, ou seja, a parte que estuda o fenômeno da ciência, do conhecimento. E genética significa uma epistemologia da construção do conhecimento. Genética deve ser entendida não no sentido habitual, de genética, cromossomos, mas de gênese, ou seja, de evolução. Então a obra dele chama-se Epistemologia Genética e visa responder a uma pergunta básica, que é a seguinte, como é que os homens constroem conhecimento, ou seja, como é que eles passam de um nível de conhecimento X para um nível de conhecimento X mais 1. Essa grande pergunta que Piaget tentou resolver durante toda a sua vida. Como a criança é o ser que mais evidentemente constrói conhecimento, ele fez essencialmente pesquisa com crianças. Mas a sua pergunta não é de psicologia da criança, a sua pergunta é uma pergunta epistemológica, ou seja, como é que os homens, sozinhos ou em conjunto, constroem conhecimento, por que processos, por que etapas eles conseguem fazer isto. Então, por isso que a obra dele é essencialmente baseada na inteligência e na construção do conhecimento. Para Piaget, inteligência deve ser definida enquanto função e enquanto estrutura. Então, enquanto função, para Piaget, a inteligência é uma adaptação. Os processos da inteligência têm a finalidade do sujeito sobreviver, adaptar-se ao meio, modificar o meio para adaptar-se melhor a ele. Isso é a função da inteligência. E do ponto de vista estrutural da descrição da inteligência, na verdade, inteligência é uma organização. Ou seja, a inteligência é uma organização de processos que permitem, se a organização for complexa, um nível de conhecimento mais complexo, superior, e se for, evidentemente, um nível de organização menos complexa, um nível de conhecimento inferior. Então, a inteligência é uma organização. E o crescimento da inteligência não se dá tanto por, digamos, acúmulo de informações, mas, sobretudo, por uma reorganização dessa própria inteligência. Ou seja, crescer é reorganizar a própria inteligência para ter mais possibilidades de assimilação.
Bem, a obra piagetiana cunhou um número grande de conceitos. E, evidentemente, é bom a gente, digamos, explicitar alguns que são centrais. Então, eu começaria pelo conceito de assimilação. Piaget retira o conceito de assimilação da biologia e, na sua psicologia, a assimilação significa o seguinte, ou seja, quando uma pessoa vai entrar em contato com o meio, com o objeto de conhecimento, ela retira desse objeto de conhecimento algumas informações e essas informações retidas são essas e não outras porque existe uma organização mental. Então, na verdade, assimilação significa interpretação, ou seja, ver o mundo não é simplesmente olhar o mundo, mas é interpretá-lo, assimilar, ou seja, tornar seu alguns elementos do mundo. Portanto, isso implica necessariamente em assimilar algumas informações e deixar outras de lado. Outro conceito central na obra de Piaget é o conceito de acomodação. Acomodação significa o seguinte: as estruturas mentais, entenda-se por estrutura mental a organização que a pessoa tem para conhecer o mundo, é capaz de se modificar para dar conta das singularidades do objeto. Portanto, se juntarmos agora assimilação e acomodação, nós vamos ter que conhecer o objeto é assimilá-lo, mas como esse objeto oferece certas resistências ao conhecimento, a organização mental se modifica e a essa modificação dá-se o nome de acomodação. Por isso que o processo de inteligência, na verdade, é sempre um processo com assimilação, acomodação. Equilibração vem, como seu nome indica, a ideia de equilíbrio, ou seja, o sujeito que entra em contato com um objeto novo pode ficar em conflito com esse objeto novo, no sentido de desequilibrado. Né? Na verdade, a equilibração serve aqui de metáfora. Né? Quer dizer, o objeto não se deixa conhecer facilmente, ele tem algumas coisas diferentes, singulares, então o sujeito fica em conflito, desequilibrado, digamos assim. Né? Para conhecer esse objeto, então, ele tem que acomodar-se a esse objeto, ou seja, modificar-se para dar conta desse objeto. E nesse processo é a busca, digamos, do equilíbrio. Né? Então, o equilíbrio, na verdade, é a estabilidade da organização mental que dá conta do conhecimento. Daí, inclusive, até o fato de o conceito de equilibração ser central se dá pelo fato do crescimento da inteligência, se dá por desequilíbrio, reequilibração, desequilíbrio, equilibração. É um processo dinâmico, né? O equilíbrio, por isso que, inclusive, Piaget gosta da palavra equilibração e não equilíbrio. Equilíbrio daria a impressão de algo estável. Né? Equilibração sugere, digamos, algo móvel e dinâmico. Mas dois conceitos eu acho, embora não tão conhecidos de Piaget, mas essenciais, são os conceitos de abstração empírica e abstração reflexiva. Isso é central em Piaget pela seguinte razão. Abstração empírica são as informações que eu retiro do meu objeto do conhecimento. Então, por exemplo, eu olho um quadro e abstraio desse quadro, ou desse pêndulo, dessa câmera, eu abstraio algumas informações. É uma abstração empírica porque eu estou retirando informações do objeto do conhecimento. Porém, nesse processo de eu retirar informações do objeto de conhecimento, eu também posso pensar sobre a minha maneira de me relacionar com esse objeto de conhecimento, ou seja, com as ações que eu faço sobre esse objeto de conhecimento. A abstração reflexiva é justamente as informações que eu retiro não do objeto, mas da minha ação sobre o objeto. Então, por exemplo, se eu pego um livro e sopeso esse livro, comparo esse livro com um outro mais pesado, menos pesado, eu tenho uma abstração empírica que é o peso dos livros. Mas eu tenho uma abstração reflexiva que é o fato de eu estar comparando, pensar sobre o meu agir. E para Piaget, a construção do conhecimento se dá por abstração empírica e também por abstração reflexiva, ou seja,
o desenvolvimento da inteligência se dá muito a partir do processo da criança pensar sobre o mundo e pensar sobre a sua ação sobre o mundo, ao que se chama de abstração reflexiva. Mais um conceito extremamente importante em Piaget, que aliás é o conceito mais famoso, estágio. O conceito de estágio remete em Piaget à seguinte ideia. O desenvolvimento da inteligência não é um desenvolvimento linear, ou seja, simplesmente por acúmulo de informação, mas é um desenvolvimento que se dá por saltos, por rupturas, né? E os estágios representam justamente uma lógica da inteligência que será superada radicalmente por um estágio superior, apresentando uma outra lógica do conhecimento. Então, os estágios significam que, por um lado, a inteligência dá saltos, ou seja, a inteligência muda de qualidade, cada estágio representa uma qualidade dessa inteligência. Os estágios significam também que a sequência do desenvolvimento da inteligência necessariamente passa por esses estágios, nenhum deles pode ser pulado. Os estágios podem ser divididos a rigor de várias maneiras, depende da fineza, depende da complexidade que a gente quer dar à questão. Mas os grandes estágios que Piaget definiu foram 3. Primeiro estágio chamado de sensório-motor, que vai de 0 a por volta de 24 meses, 2 anos de idade. Após esse estágio, um novo estágio que se chama de pré-operatório. Esse estágio pré-operatório vai, em média, de 2 anos de idade a 7 anos de idade. Após esse segundo estágio, vem o terceiro e último, chamado de estágio operatório. Então, esse estágio operatório vai de 7, 8 anos de idade até o fim. Dentro do estágio operatório, Piaget fez uma divisão entre operatório concreto e operatório formal, sendo que o operatório concreto vai de 7 a 11, 12 anos de idade em média, e o operatório formal, que é o mais evoluído de todos, de 12 anos em diante. Antigamente se pensava que o bebê, ou seja, a criança de 0 a 2 anos, não apresentava nada de muito interessante do ponto de vista da inteligência e que, na verdade, a inteligência começava apenas com a linguagem, né? Essa é uma ideia que era muito forte e que ainda é forte em algumas pessoas. No fundo, o que Piaget demonstrou com uma clareza muito bonita, é que essa fase do desenvolvimento de 0 a 2 anos é extremamente rica e que, portanto, a inteligência começa a se estruturar e a mostrar, digamos, o seu valor muito antes da linguagem. E, portanto, nesses 2 anos de vida, de 0 a 24 meses, uma série de conquistas praticamente cotidianas são feitas, uma série de pequenos passos são dados, pequenos passos e conquistas essas que justamente preparam a possibilidade da criança falar. No fundo, o que Piaget afirma é o seguinte, quer dizer, quando a criança começa a falar, lá por volta de 2 anos de idade, ela só tem sobre o que falar, ela só tem um mundo sobre o que falar porque ela construiu esse mundo antes, né? Se ela começasse a falar sem absolutamente ter construído esse universo, ela não teria, digamos, ela não poderia falar, porque ela não teria sobre o que falar, ela não teria essa organização, né? Portanto, é uma fase extremamente importante, extremamente complexa, e quem se der ao trabalho de observar um bebê vai ver quase a olhos vistos, né, esse desenvolvimento fenomenal. E também a afirmação evidentemente importante, que é a decorrência de tudo que eu acabei de falar, de que existe uma inteligência pré-verbal, ou seja, não é uma inteligência sem representação, uma inteligência sem linguagem, uma inteligência sem comunicação, digamos, verbal com o outro, portanto, uma fase, digamos, sui generis, né, da inteligência. É um dos pontos essenciais da teoria de Piaget, essa contribuição para a compreensão do ser humano. Então, o período sensório-motor é o primeiro estágio, período que vai de 0 a 2 anos de idade, e também às vezes é chamado de inteligência prática.
Inteligência prática, por quê? Porque é uma fase do desenvolvimento da inteligência onde a criança não emprega a linguagem, mas apenas as suas ações e percepções. Ações, aí a palavra motor, e percepções é a palavra sensório-motor. Então, uma inteligência prática, uma inteligência em ação. Ou seja, ainda não verbal, ainda não representativa. Para Piaget, esses 2 primeiros anos de vida são absolutamente essenciais porque a criança percorre uma complexidade de evolução absolutamente inimaginável. Para dar conta desta ideia, alguns conceitos são essenciais, notadamente o conceito de objeto. Tudo leva a crer, segundo as informações de Piaget, que quando a criança nasce, ela não tem clareza de que no objeto no universo na qual ela se encontra, há objetos e que ela, inclusive, é um objeto entre esses objetos. Por isso, ela precisa construir a noção de objeto. E, nesta construção, uma fase essencial que chama a fase do objeto permanente. O que é o objeto permanente? O objeto permanente é aquele objeto que, embora eu não veja, sei que ele ainda existe. Ou seja, a atribuição de existência do objeto, apesar de estar fora do meu campo perceptivo. Isso a criança constrói por volta de 9 meses de idade. Então imaginem, digamos, o salto de qualidade da inteligência, né? Num primeiro momento é como se a criança acreditasse que só existem as coisas que ela vê, ou seja, que ela é o centro do universo, de uma certa forma, e que o mundo existe em função da sua percepção, e ela vai, pouco a pouco, entendendo que o universo tem uma objetividade própria e que independe da sua percepção. Daí a compreensão que ela tem de que, embora não seja visto, esse objeto ainda existe e, portanto, eu posso procurá-lo. Outro conceito essencial para se entender essa fase sensório-motor é o conceito de causalidade. Ou seja, o que é a causalidade? Entender que os objetos do mundo, e a criança como um objeto nesse mundo, esses objetos interagem entre si e causam efeitos entre si. A tendência da criança até 1 ano de idade, 1 ano e pouco de idade, é a tendência que se chama de mágica, ou seja, a tendência a pensar que o objeto se move dependendo das suas próprias ações, da criança, ou então dos seus desejos. Aliás, fato que inclusive Freud também tinha reparado, chamando de onipotência infantil. Então a criança imagina num primeiro momento que na verdade ela tem as rédeas do mundo e pouco a pouco ela vai entendendo que não. Existem leis de causalidade, ou seja, o universo tem leis, o universo tem algumas regras que são seguidas e essas regras evidentemente se aplicam à própria criança. Então a construção da ideia de causalidade, a construção do objeto e também do tempo e também do espaço que se dá nesses 2 anos de vida, digamos, faz com que a criança consiga, num primeiro momento, ter uma objetividade do universo. Essa objetividade depois será reconstruída no nível da linguagem. Mas o período sensório-motor é essencialmente construção do universo, construção do real, lidando com esse real apenas através das percepções e das ações. Uma das conquistas importantes por volta de 9 meses, aliás, na mesma época da construção do objeto permanente, é a diferenciação entre meios e fins. Então imagina a seguinte situação, você mostra uma bola para a criança, ela quer pegar essa bola, mas você coloca essa bola, digamos, atrás de um anteparo. Atrás de um anteparo. Portanto, ela não pode pegar esta bola diretamente. E veja que interessante. Essa criança que tem 5, 6 meses, ela sabe muito bem pegar uma almofada. Digamos que um anteparo seja a almofada. E, evidentemente, pegar a bola. Mas não lhe ocorre a seguinte sequência que qualquer um de nós faria e que ela fará quando tiver 9, 10 anos. 9, 10 meses, desculpe. É tirar a almofada da frente para pegar a bola que está atrás. Isso que se chama diferenciação entre meios e fins, ou seja, retirar a almofada é um meio, cujo fim é pegar a bola. Então veja bem, o que falta à criança de 5, 6 meses não é saber pegar a almofada, ela já sabe. Não é saber pegar a bola, ela já sabe, mas é, digamos, hierarquizar essas duas condutas, ou seja, associar essas duas condutas. Por isso que eu falei o tempo todo que inteligência é organização. Na verdade, a conquista da criança, quando ela vai descobrir a possibilidade de
meios e fins, vai ser justamente uma nova organização da inteligência. Como se ela dissesse, eu posso pegar isso para depois pegar aquilo. Não é a habilidade que faltava, era a compreensão de que uma ação pode servir de meio para outra, que então é fim. Então essa passagem, digamos que dá por volta de 9 e 10 meses, uma passagem importante do desenvolvimento da inteligência. Outro exemplo agora ligado ao espaço, a configuração espacial, é, por exemplo, a criança perceber que um determinado objeto tem 3 dimensões. Exemplo, quando a criança é bem pequenininha, por volta de 2, 3 meses, ela sabe já reconhecer uma mamadeira, né? Ela está acostumada a uma mamadeira. Mas se você apresentar a mamadeira pelo avesso, ou seja, não o bico para cima e o fundo da mamadeira, ela não lhe ocorre, digamos, virar essa mamadeira. É como se ela não a reconhecesse. E já por volta de 1 ano de idade, você vai ver a criança que, embora ela veja a mamadeira apresentada a ela pelo avesso, ela reconhece a mamadeira e, né, com um gesto, ou seja, ela conseguiu situar o objeto agora dentro do espaço. Ou seja, né, ver que, dependendo da posição, o que está na frente pode estar atrás, o que está atrás pode estar na frente. Eu daria um último exemplo também importante do ponto de vista da causalidade, né, a qual já me referi um pouco, é justamente a ideia da mágica, né? Ou seja, às vezes a criança pequenininha no seu berço, ela com 3, 4 meses, ela mexe alguma coisa e por acaso, digamos, acende a luz. Totalmente por acaso. Então ela tende a achar que foi a sua ação que fez com que a luz se acendesse, então ela vai repetir essa ação até evidentemente cansar, porque ela não dá isso, ou seja, a criança pequena tende a achar que são as suas ações que promovem, que causam, digamos, as transformações no universo. Pouco a pouco ela vai entender que não, esse universo é regido por leis objetivas e ela vai, digamos, situar-se objetivamente naquilo que realmente ela causa e aquilo que ela simplesmente não causa ou até é causada. Com 2 anos de idade, há a mudança de estágio, né? Como eu disse, a mudança de estágio significa que a qualidade da inteligência se modifica. Então, Piaget cunhou o nome de estágio pré-operatório. Mas também poderíamos chamar esse estágio de estágio da representação. Então, o conceito essencial desse estágio é de representação. O que é representação? Representação é a capacidade de pensar um objeto através de um outro objeto. Então, por exemplo, se eu falo a palavra casa, eu estou utilizando esse som, casa, para remeter a algo que não é esse som, evidentemente, mas que é o objeto casa, né? Então isso que se chama de representação, ou seja, eu apresento de novo um determinado objeto através de um substituto desse objeto. Vou dar um exemplo deste comportamento novo que aparece por volta de 1 ano e meio, 2 anos de idade, um exemplo que Piaget não pesquisou, mas que é totalmente coerente com a teoria de Piaget, que é o reconhecimento no espelho, né? Uma criança por volta de 1 ano gosta de olhar espelho, fica na frente do espelho, mas os seus comportamentos nos levam a crer que ela não se reconhece no espelho. Ou seja, ela olha a imagem que ela vê, que é a sua, como se fosse a imagem de uma outra criança, como se fosse a imagem, ou seja, não uma imagem que diga respeito a ela mesma. Tanto é verdade que se você fizer uma manchinha de tinta na testa da criança, não lhe ocorre, digamos, passar a mão para retirar essa mancha. Ora, por volta de 1 ano e meio, 2 anos, justamente na passagem do sensório motor para o próximo estágio pré-operatório, a criança se reconhece no espelho. Ou seja, agora crianças dão amostras que se reconhecem no espelho. E veja bem, se reconhecer no espelho é um comportamento relativamente complexo, que pensem bem, reconhecer-se no espelho implica pensar que esta imagem que eu vejo sou eu e não sou eu ao mesmo tempo. Sou eu porque me representa, mas não sou eu porque eu estou aqui e eu não estou lá. Então, na verdade, eu estou duplificado, se eu posso dizer assim. Ou seja, eu estou aqui e estou em imagem. E isso que é a representação, ou seja, conseguir pensar o mundo através de imagens deste mundo. E a criança, por volta de 2 anos, entra nesse mundo da representação,
cujos comportamentos são, por exemplo, o desenho, o brincar de fazer de conta, o reconhecimento no espelho, a imitação que se chama de imitação diferida, ou seja, você vê algo e você imita esse algo, digamos, 24 horas depois, o que mostra bem que aquilo ficou em imagem, e a prova mais, digamos, elaborada disso é a capacidade de utilizar, de empregar a linguagem. Então, realmente muda a qualidade da inteligência, isso é essencial em Piaget, porque a inteligência que antes era limitada às ações, agora vai ser, evidentemente, ainda uma inteligência em ação, mas agora uma inteligência em representação. Aí a isso, Piaget deu o nome de pré-operatório, porque pré-operatório significará o seguinte, ou seja, a criança trabalha com representações, mas agora terá todo um trabalho de assimilação, acomodação, equilibração, de organizar essas representações num todo coerente. Ou seja, né? E as operações significam justamente a capacidade de organizar esse mundo das representações de uma maneira coerente e estável. Isso somente acontecerá no período operatório, que começa por volta de 6, 7 anos de idade. Na verdade, Piaget, e isso é interessante, ele dá o nome de pré-operatório a essa fase. Portanto, Piaget insiste, sobretudo na obra dele, sobre as lacunas e as dificuldades dessa fase que serão superadas na fase operatória do que as características, digamos, positivas dessa fase, né? Isso é, digamos, é o sotaque da teoria de Piaget. Mas em termos de pontos essenciais que ilustram bem essa fase, eu faria a eleição dos seguintes temas. Bom, como já foi falado, é a linguagem. Ou seja, a criança entra no mundo da linguagem e concebe uma competência discursiva, digamos, bastante grande durante essa fase toda. Então a linguagem, digamos, é um dos pontos mais importantes que permite uma socialização da inteligência, como diz Piaget, né? Piaget atribui à socialização muito pouca eficiência, digamos, no período sensório-motor, mas agora, graças à linguagem, é uma socialização da inteligência, porque a linguagem permite a comunicação. A linguagem é um tema importante. Acho que um tema também que seria importante salientar dessa fase, que é a entrada da criança no mundo da moralidade. É nessa fase que a criança entra no mundo dos valores, das regras, das virtudes, do certo, do errado, enfim. E isso, evidentemente, é um ponto extremamente importante. Não se pode falar em moral numa criança de 0 a 2 anos, ou até 3, mas por volta de 4 anos a criança penetra no mundo da moralidade. Isso, evidentemente, é, digamos, uma decorrência extremamente rica e séria, digamos, desta fase. Um terceiro conceito muito associado a essa fase é um conceito perigoso que até Piaget até se arrependeu de ter utilizado, mas é o conceito de egocentrismo. O conceito de egocentrismo significa o seguinte: não significa absolutamente que a criança está como se fosse autista, totalmente centrada nela, mas o conceito de egocentrismo significa que a criança tem dificuldade em perceber o ponto de vista do outro. Ou seja, ela vê muito o ponto de vista do outro centrada, daí a palavra de egocentrismo, centrada no seu próprio ponto de vista. Exemplo. Você, por exemplo, pede para uma criança, digamos, de 5 anos, a quem você acabou de contar uma história nova, né? Você pede a essa criança que ela conte essa história para uma outra criança. E você vai verificar que a criança conta, no fundo, como se a outra já soubesse a história. Né? Como a outra já soubesse a história. Dá um exemplo caseiro. Né? É frequente você ver uma criança de 3, 4 anos chegar para o pai e para a mãe e dizer: cadê o meu carrinho? Ela tem 500 carrinhos, né? Vários, pelo menos 2, mas ela diz: cadê o meu carrinho? Claro que para ela está claro de que carrinho ela está falando. Mas como ela sabe de que carrinho ela está falando, ela imagina que o outro também saiba. Enquanto que uma criança um pouco mais velha não dirá: cadê o meu carrinho? Mas quer dizer, o meu carrinho amarelo, estou procurando um carrinho, aquele que você me deu tal dia, etc. e tal. Então são exemplos de egocentrismo, ou seja, né? A dificuldade de sair do próprio ponto de vista e colocar-se num outro ponto de vista de uma outra pessoa. Isso será um ganho do período justamente operatório concreto. Então veja bem, o que é interessante na teoria de Piaget
é que ele vai chamar uma determinada fase de pré-operatória e a fase sucessiva de operatória. Portanto, a questão da operação é central. E como eu disse, Piaget vai ver na fase pré-operatória essencialmente o que falta para a criança ser operatória. Então, por isso temos que definir o conceito de operação. O conceito de operação, tecnicamente, é o seguinte: é uma ação interiorizada reversível. Bom, então vamos explicar esses três termos. Ação significa ação, ou seja, manipular o mundo, trabalhar o mundo, agir sobre o mundo. Isso, a ação existe evidentemente desde o nascimento. Mas é ação interiorizada. Portanto, é ação através da representação, que significa ação interiorizada. Agora eu vou mexer no mundo, mas através da representação deste mundo. Então, uma coisa é eu pegar essa câmera e colocar em outro lugar, é ação. Ação interiorizada será eu imaginar colocar esta câmera em outro lugar, mas não colocar essa câmera. Estou imaginando que eu estou fazendo isso através das imagens que eu tenho desta câmera. No sensório motor, a criança tem ação. No pré-operatório, a criança tem ação interiorizada. E no operatório, ela tem ação interiorizada reversível. E reversível significa o seguinte: é a possibilidade de, em imaginação, na cabeça, de forma interiorizada, pensar a ação e a anulação dessa mesma ação. Ou seja, reversível significa eu posso pensar o que eu fiz e voltar exatamente ao ponto de partida, sem cometer contradições. Uma criança pré-operatória justamente não consegue isso. Não consegue isso. Exemplo, você pergunta para uma criança de 5 anos de idade: daqui até Campinas, tem quantos quilômetros? Vamos imaginar que ela saiba a resposta, ela vai dizer 100 quilômetros. Ou seja, né? Ela não está indo até Campinas, ela está parada pensando. Então, de São Paulo a Campinas, a 100 quilômetros. Aí você pergunta para ela a reversibilidade. A reversibilidade, no caso, seria o quê? Agora vamos pensar de Campinas para São Paulo. Evidentemente, em boa lógica, se de São Paulo até Campinas a 100 km, de Campinas a São Paulo também haverá 100 km. Nada mais do que eu fazer a volta. Só que a criança pequena dirá, não sei. Outro exemplo clássico da teoria de Piaget é a questão da parte do todo. Uma criança pequena poderá entender que ela mora, digamos, num bairro, né? Digamos Butantã. Ela sabe também que mora num lugar chamado São Paulo, mas terá muita dificuldade em entender que Butantã é dentro de São Paulo. Se ela está pensando em Butantã, quando ela está pensando em São Paulo, é São Paulo. Nessa mesma linha, se você pergunta para uma criança, tem mais rosas ou tem mais margaridas? Digamos que tem essas flores na frente dela e que tenha mais rosas, ela vai dizer tranquilamente, porque a percepção basta para isso, ela vai dizer que tem mais rosas do que margaridas. Mas aí você faz a seguinte pergunta para ela: o que tem mais? Flores, significa o conjunto das margaridas mais as rosas, ou mais rosas? Aí você está pedindo para ela comparar o todo, que é juntar margaridas e rosas, com a parte, que é separar margaridas e rosas e ficar apenas com as rosas. E a criança não sabe responder, ou então responde frequentemente, tem mais rosas. Ou seja, o pré-operatório é, sintetizando, ação interiorizada, mas ainda não reversível. Entenda-se, não reversível, ainda não com a organização lógica dessas representações. O período operatório será justamente a conquista dessa organização lógica do pensamento que permite chegar à verdade sem contradições. Olha, um aspecto importante da passagem do operatório, do pré-operatório para o operatório, é o sentimento de necessidade. Vamos dar um exemplo. Uma criança pode até aprender, decorar, que, por exemplo, se daqui até Campinas dá 100 quilômetros, que também de Campinas até São Paulo dá 100 quilômetros. Tá? Ela pode até saber isto. Só que no pré-operatório, esse conhecimento é para ela apenas provável. Ou seja, ela poderá... E se alguém disser para ela, gozado, eu não acho que seja 100 quilômetros, fala, então talvez não seja. Ou seja, ela tem até a resposta correta, ela pensa a resposta corretamente, mas para ela isso ainda não é uma certeza. Em compensação, essa mesma criança, quando estiver no operatório, na fase operatória, ou seja, a partir de 7 anos de idade,
aquilo será necessário para ela. Ou seja, né? Na verdade, uma das dicas do pensamento operatório em relação ao pensamento pré-operatório é o seguinte: no pré-operatório as coisas são prováveis. No operatório as coisas serão necessárias. Necessárias, evidentemente, se deduzidas a partir de um raciocínio. Então você pode até, eu diria, enrolar, né, uma criança sobre coisas lógicas quando ela tem 5, 6 anos, não mais quando uma criança tem 7, 8. Se você falar, olha, daqui até Campinas tem 100 km, de Campinas para lá tem menos, ela vai dizer, bom, tem truque nisso. Você está gozando de mim, tem algum truque. Então veja bem, Piaget diz, a partir de 7, 8 anos de idade, a criança entra no estágio operatório. Ou seja, ela consegue já organizar o seu pensamento através da lógica. Mas Piaget diz também que esse estágio operatório é dividido em 2, operatório concreto e operatório formal. Portanto, tudo não está acabado ainda por volta de 7 e 8 anos de idade. Então a diferença entre o operatório formal e o operatório concreto é a seguinte: os dois são operatórios, portanto os dois têm ação interiorizada reversível. Só que, no operatório concreto, a criança faz uso desta capacidade operatória apenas em cima de objetos que ela possa manipular ou de situações que ela possa vivenciar ou lembrar a vivência. Enquanto, no período operatório formal, ela vai trabalhar agora com puras hipóteses. Ou seja, agora ela vai ser capaz de aplicar a sua lógica a objetos, contextos que sejam puramente hipotéticos, por exemplo, um foguete na Lua ou não sei o que em Marte, tá certo? E também totalmente estranhos à sua vivência. Então, na verdade, a diferença é um grau de abstração. Mas, para dar um exemplo, né? A criança, por exemplo, do ponto de vista operatório concreto, chegará facilmente à conclusão de que, bom, todos os planetas são redondos, a Terra é um planeta, logo a Terra é redonda. E ela sabe, inclusive, que a Terra é redonda. Mas você coloca para ele o seguinte: todos os planetas são quadrados. A Terra é um planeta, logo, em pura hipótese, a Terra é quadrada. Mas como ela sabe que a Terra não é quadrada, ela tem muita dificuldade de aceitar, né? Porque ela ainda está relacionada ao concreto, à sua vivência. Então, o operatório formal, na verdade, é conseguir pensar de maneira lógica, reversível, operatória, em cima de puras proposições, puras frases, puras hipóteses. Então, a diferença é essa. Que no Colégio Elás tem uma tradução clara, né? Os problemas de matemática que são colocados às crianças, digamos, de 1ª a 4ª série, costumam ser complexos, mas sempre concretos. É alguém que compra não sei quantas bananas, vende a metade, um preço X, um preço Y. Né? São sempre a matemática aplicada em cima de objetos. Mas é preciso esperar a 5ª série, em geral, ou seja, por volta de 11, 12 anos, para que no colégio se introduza a álgebra. Notadamente a ideia de variável. O que é a variável? A variável é pura forma. O x, o y é pura forma. Isso é típico do operatório formal. O operatório formal é o último estágio daqueles identificados por Piaget no desenvolvimento da inteligência. Portanto, uma criança por volta de 12, 13 anos, né, constrói esse pensamento operatório formal, que é o nosso dos adultos. Claro, mais elaborado, digamos, com mais conteúdos, mas, quer dizer, a criança de 12, 13 anos é capaz de pensar sem cometer contradições através de hipóteses, com hipóteses. E nós também. Embora Piaget tenha escrito um só livro a respeito da moral, né, esse livro chamado Juízo Moral na Criança, ele fez uma obra fundamental. Ou seja, o livro Juízo Moral na Criança, as pesquisas e a teoria deste livro são até hoje atuais e deram base para uma série de pesquisas, notadamente nos Estados Unidos, ou seja, é um livro fonte de uma série de pesquisas e teorias, né? E nesse livro, na verdade, Piaget diz uma coisa nova para a época.
E essa coisa nova é a seguinte, ou seja, assim como a inteligência, assim como o conhecimento evoluem, a moral também evolui. Ou seja, existe um desenvolvimento moral na criança. Por que isso é importante? Porque antes se pensava muito que a moral nada mais era do que uma mera interiorização dos valores e das regras que estavam colocadas fora. Então os pais diziam, faça isso, faça aquilo, os professores, os valores são esses, e a criança, digamos, pouco a pouco interiorizava esses valores, né? Pura e simplesmente. O que era fora ficava dentro e acabava a conversa. O que Piaget demonstrou, com pesquisas e mais pesquisas, que na verdade há um desenvolvimento moral na criança, ou seja, há estágios também. Então o primeiro estágio é a anomia, a criança está fora do universo moral. O segundo estágio, que é justamente a entrada da criança no mundo moral, é chamado de heteronomia. Heteronomia significa basicamente que a moral é baseada no respeito pela autoridade e pela obediência. E essa fase de heteronomia depois é superada por uma fase chamada autonomia, onde agora a legitimação da moral não se dá mais pelo respeito pela autoridade, pela obediência, mas sim pelo contrato, pelo respeito mútuo, pelas relações e reciprocidade. Então a importância desse livro foi mostrar que também a moral evolui e existe, digamos, uma participação ativa da criança na construção da sua própria moral. Então vamos dar um exemplo. Você pergunta para uma criança de 5, 6 anos, quem é mais culpado? Alguém que quebrou 10 copos sem querer ou alguém que quebrou um copo, mas querendo, né? O que está em jogo aqui é o tamanho do dano material, 10 copos versus um copo, e a intencionalidade. Quem quebrou 10 não tinha intenção, porque fez sem querer, mas quem quebrou um tinha a intenção de quebrá-lo. Pergunta-se para a criança, então, qual dos dois... Primeiro, os dois são culpados? E a criança heterônoma dirá sim, já que houve um dano material cometido. E depois pergunta-se, qual mais culpado? E a criança heterônoma opta pelo autor da quebra dos 10 copos, porque 10 copos é mais do que um copo. Ela se baseia digamos, no tamanho do estrago, digamos assim, e não na intencionalidade. Você, inclusive, tem exemplos desse tipo com a mentira. Uma criança heterônoma, maior a mentira, é pior, ou seja, não é a intenção da mentira, mas digamos, é a distância entre a verdade e o que foi dito. Como sempre em Piaget, a autonomia, portanto o estágio posterior será uma superação do estágio anterior. Então, dos exemplos que eu dei, a criança autônoma dirá, bom, não, os dois não são culpados, apenas é culpado aquele que teve a intenção de quebrar. Evidentemente, ele teve a intenção de quebrar e quebrou um copo, ou seja, o fato de haver 10 copos quebrados absolutamente não conta mais. Como a mentira, o que vai contar não é o tamanho da mentira, mas sim a intenção de enganar. Às vezes acontece uma confusão que é a seguinte, ou seja, pensar que Piaget foi um educador ou que Piaget tem uma obra pedagógica. E essa é uma confusão muito grave, porque pode fazer as pessoas pensarem que vão encontrar em Piaget propostas pedagógicas ou preocupações pedagógicas. Então sejamos claros, Piaget preocupou-se com pedagogia, como aliás todo e qualquer pensador. Mas a obra dele não é de pedagogia, né? A obra dele é sobre a pergunta como os homens constroem o conhecimento e, especificamente, como a criança constrói conhecimento, né? Essa é a pergunta dele. Ele escreveu um texto ou outro sobre pedagogia, dizendo sempre claramente para os professores, olha, o meu texto sobre pedagogia vai ser, na verdade, eu apresentar a minha teoria sobre o desenvolvimento infantil. Vocês, educadores, que façam a tradução pedagógica desta minha teoria. Por que Piaget é tão lido, é tão estudado, tem tanta presença na educação? Eu diria isso tem duas razões para isso. A primeira razão é clássica, ou seja, na verdade, assim como a medicina, que é uma técnica, lê biologia, né, para justamente saber o que fazer e encontrar novas técnicas, a pedagogia lê as teorias que tratam do seu
do seu aluno. Portanto, todas as teorias que falam de criança, notadamente do desenvolvimento da inteligência, do conhecimento, interessam a pedagogia. Então, como Piaget tem uma obra muito consistente, muito vasta sobre o desenvolvimento da inteligência na criança, é natural que a pedagogia se interesse por esses dados e traduzam esses dados na sua pedagogia, né? A segunda razão pela qual Piaget é também bastante lido na pedagogia é de outro nível. Na verdade, Piaget acaba sendo o autor em psicologia que dá base teórica para movimentos pedagógicos que foram inclusive anteriores a Piaget. Então, por exemplo, a renovação pedagógica, e nisso você pode colocar a escola nova, também Montessori em parte, Freinet, enfim, os educadores encontram em Piaget uma teoria que, no fundo, lhes dá razão. Então, digamos, a teoria piagetiana é a teoria que se adapta a uma certa corrente pedagógica, notadamente aquela que se opôs ao formalismo e ao verbalismo do ensino tradicional. Então, essas duas razões, pelo fato de ele estudar a criança e de ele ter ideias sobre a criança que, digamos, são coerentes com uma certa pedagogia renovada. Piaget utiliza a palavra construção, até que tem um livro dele chamado Construção do Real. E ele diz que a sua pedagogia, esquece isso, que a sua psicologia e a sua epistemologia também, é uma epistemologia construtivista. Então Piaget, sim, cunha e se considera um construtivista. Mas evidentemente, construtivista com todos os conceitos piagetianos. Só que a palavra construção também é uma metáfora. Ou seja, em Piaget ela tem uma definição muito clara, mas ela pode ser utilizada como metáfora. Tanto é verdade que hoje há muitas perspectivas construtivistas que não são muito claramente construtivistas, por um lado, e por outro lado, não necessariamente piagetianas. A palavra construtivismo acabou ficando muito mais ampla do que especificamente a teoria piagetiana. Então hoje você tem, dentro da educação, perspectivas construtivistas que utilizam Piaget, sim, mas podem utilizar Vallon, podem utilizar Vygotsky, ou então sub-áreas, tipo Emília Ferreiro, etc. e tal, né? Ou seja, embora a palavra construtivista tenha sido cunhada por Piaget, não é necessariamente esta mesma definição de construtivismo que você vai encontrar nas escolas hoje. Como toda teoria, notadamente, como toda teoria complexa, algumas incompreensões inevitavelmente acontecem, só que, infelizmente, algumas incompreensões acabam se tornando dominantes e a gente poderia chamar essas incompreensões dominantes de mitos. Eu veria basicamente dois mitos em relação à teoria de Piaget. Mitos no sentido que é uma interpretação claramente errada da teoria de Piaget, né? O primeiro mito, eu diria, é o mito do maturacionismo. Como Piaget diz, e a sua definição de construtivismo é esta, que existe construção endógena. Algumas pessoas pura e simplesmente dizem, bom, Piaget é um maturacionista que acredita que, na verdade, as coisas se dão de maneira interna, sem absolutamente nenhuma relação com o contexto, nenhuma relação com atividade, etc. e tal. Então, isso é um erro grave. Piaget diz textualmente, as construções internas endógenas se dão, em primeiro lugar, desencadeadas por demandas do meio, portanto, não se dão de maneira puramente isolada, e sobre as demandas do meio, com os objetos do meio. Então, a teoria de Piaget absolutamente não é uma teoria maturacionista, mas sim uma teoria interacionista, construtivista. Primeiro mito. Segundo mito em relação à teoria de Piaget, que na verdade é uma decorrência do primeiro, sobre o maturacionismo, é o seguinte, quer dizer, Piaget negaria a importância do social no desenvolvimento da inteligência da criança. Então, é um mito, por quê? Porque é falso. Então, devemos dizer o seguinte, sim, é verdade, Piaget não fez estudos, não aprofundou essa questão. Então, se encontram poucas referências em Piaget em relação a social no desenvolvimento. Mas veja bem,
não aprofundar e não fazer pesquisa sobre um tema não é negar a sua importância, né? Piaget tinha 24 horas por dia, ele tinha que fazer determinadas opções. Então, na verdade, é o segundo ponto. Na teoria de Piaget, a interação social tem um lugar bem claro, embora não aprofundado e não pesquisado. E esse lugar diz claramente o seguinte: se não houver interação social, se não houver demanda do meio social, se não houver comunicação, não há desenvolvimento cognitivo. Então, é um mito pensar que Piaget negava a importância do social, como é um mito pensar que Piaget pensava que apenas a maturação por si só explicava o desenvolvimento. Quanto ao método de Piaget, o método de Piaget é basicamente um só, ou seja, ele cria situações-problemas, ou seja, situações que devem ser resolvidas. Ele coloca essas situações-problema a crianças de várias faixas etárias, em geral de 6 anos a 12, 13 anos de idade, e verifica, por um lado, se as crianças conseguem resolver o problema, e por outro, e mais importante ainda, quais são as dificuldades que elas encontram para resolver este problema. Então, eu diria 90% da obra do Piaget foi feita em cima desse tipo de experimento, né? Ele também fez alguns estudos com seus próprios filhos, né? Mas apenas com seus próprios filhos de 0 a 2 anos de idade, aí com observação. Né? Com observação. Portanto, seria um erro pensar que Piaget baseou toda a sua teoria na observação dos seus próprios filhos. Na verdade, ele fez essas observações de 0 a 2 anos, mas todo o resto da sua obra, eu diria, 90%, portanto, é feito com soluções, a procura de como as crianças resolvem problemas que ele coloca para essas crianças, em geral de 6 a 12 anos de idade. Hoje, 20 anos após a sua morte, isso já não é mais verdade, né? Ela continua sendo extremamente importante, mas hegemônica não. Primeiro houve o redescobrimento de Vygotsky, né, que em geral não era um autor conhecido na época em que Piaget trabalhava, também um certo reviver da teoria de Vallon. Também existe, digamos, as ciências cognitivas. Eu diria, hoje a psicologia do desenvolvimento vive mais uma fase de difusão das ideias, de não concentração, né? Eu diria que a psicologia do desenvolvimento vive um momento de turbulência. Nenhuma visão pode ser considerada hegemônica, tampouco a de Piaget, mas também não se sabe muito bem em direção ao que essa área vai. Então ela foi dominante, sim. Hoje em dia, não. Há contestadores dessa teoria, claro. Há dois tipos de contestadores. Aqueles que dizem, bom, Piaget errou, ou seja, aquilo que ele diz não é verdade. Mas também há os contestadores de um tipo um pouco diferente, que diz, bom, o que Piaget disse está muito bom, não está errado, mas a rigor tem tanto mais coisa para dizer, até coisa mais importante, então a rigor não preciso nem ler o que Piaget escreveu. Não, ou seja, uns podem contestar Piaget porque ele errou, e outros podem contestar Piaget porque ele falou coisas certas, mas não essenciais. O essencial estaria em outro lugar. Então, hegemonia hoje não há mais. O que é bom, aliás, a hegemonia nunca é saudável, sobretudo em ciência. É uma teoria extremamente rica, extremamente importante, que inclusive nos permite entender melhor filhos e alunos em geral. Portanto, eu acho que o professor tem muito a ganhar estudando Piaget. Não apenas Piaget, mas evidentemente estudando Piaget. É uma obra enorme, 70 livros. Que livros ler? Então, evidentemente, é uma opção pessoal. Eu diria, para ler Piaget é preciso ir com paciência, não é um texto que vai se entregar muito facilmente. Eu sugeriria que o primeiro livro que se lesse sobre Piaget fosse O Nascimento da Inteligência na Criança, que fala do período sensório-motor, mas eu diria mesmo para alguém que não se interessa, porque o seu trabalho não é com crianças dessa faixa etária, é o livro onde Piaget explicita muito claramente o seu construtivismo. Então eu diria, o melhor livro para se começar a ler Piaget é O Nascimento da Inteligência na Criança.
Após isso, diria dois outros, que formam a trilogia, né, do sensório motor: a construção do real na criança, para entender a construção do conhecimento nessa faixa etária, e as ideias básicas de Piaget estão lá, e a formação do símbolo na criança, que é justamente o estudo da passagem para representação. Então, nascimento da inteligência na criança, a construção do real na criança e a formação do símbolo na criança, 3 livros que eu acho, são 3 clássicos da psicologia, eu acho absolutamente necessários para se compreender Piaget. Além disso, eu aconselharia a leitura de um livro árido, mas que também coloca muito claramente a teoria piagetiana, que é a da lógica da criança, a lógica do adolescente, né? Texto de pesquisa, onde justamente ele vai ver como é que as crianças de 5, 6, 7 até 12, 13 anos resolvem, à sua maneira, ou deixam de resolver, os mesmos problemas, né? Notadamente é um livro que explicita muito bem o que é o operatório formal. Não poderia deixar de aconselhar também a leitura do Juízo Moral na Criança, um livro extremamente rico, como eu disse, único na obra de Piaget, porque a moral não é o seu tema, mas extremamente produtivo em termos do pensamento nesta área durante o século XX, então o Juízo Moral na Criança. E se forem me pedir livros assim, digamos, mais de resumo, eu aconselharia a Psicologia da Criança, que Piaget escreveu com Ian Elder, e um livrinho muito simpático, muito simples, e que em geral frequentemente é um livro de iniciação a Piaget, que é os 6 estudos de psicologia, né? Mas há tantos outros, mas eu acho que essa lista já está bem razoável. Eu acho que a teoria de Piaget, notadamente para quem lida com criança, pode ser pai, mãe e pode ser professor, ajuda muito a entender os comportamentos da criança, né? Às vezes você vê coisas que você poderia até desprezar, mas tendo lido Piaget, diz: olha que coisa interessante, olha que momento importante do desenvolvimento. Eu acho que ele instrumentaliza para você entender a criança, não apenas do ponto de vista da sua inteligência, mas também do ponto de vista das decorrências do desenvolvimento da sua inteligência, sua moral, sua personalidade. Eu acho que é realmente uma teoria que, de fato, instrumentaliza para você entender o que é uma criança e lidar com uma criança.